estamos em mais um episódio do programa Construindo a Sua Melhor Versão com Propósito. Eu sou a Patrícia Gado, sou psicóloga clínica, terapeuta familiar. Eu estou aqui com uma querida, amiga, parceira, a nutricionista Cláudia Claramunt. Eu vou apresentá-la. A Cláudia eu falo que a Cláudia é um ser humano incrível e uma profissional de excelência. Ela é nutricionista há mais de 14 anos, é especialista em nutrição clínica funcional, fitoterapia e reprogramação epigenética. E o trabalho dela o foco do trabalho dela é em saúde integral. Ela olha o ser humano como um todo, né? E também ajuda os pacientes a ressignificarem, a entenderem que, na realidade, a alimentação ela vai muito além das calorias. Minha querida, muito obrigada pela tua presença. Nós nos sentimos realmente muito honrados pela tua presença. Tenho certeza que você vai trazer muitas contribuições, assim como você já trouxe no episódio 1. Sinta-se em casa e muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda e a casa é sua. Eu que sou grata pelo convite, né? Adoro a Paty. A Paty é uma pessoa, assim, que mora no meu coração. E eu estou muito feliz de poder passar essas informações todas para vocês. É recíproco, minha querida, é recíproco. Eu costumo dizer para meus pacientes, queridos, no consultório, nas palestras onde eu vou, nos programas que eu trabalho, a importância da saúde integral e de nós trabalharmos com outros profissionais. A Cláudia, na realidade, nós temos uma parceria, né? Em outros, né, para quem não sabe, ela é minha nutri, da minha família também. Mas também ela é uma pessoa que eu acredito muito, né? É assim, que eu confio muito. Eu falo que os profissionais, na realidade, queridos, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, Cláudia? Sim. Nós não basta eu dizer para o meu paciente que tem que comer adequadamente, que tem que ir na academia, que tem que tomar água, tem que cuidar do sono, se eu não faço isso. E a Cláudia, os meus parceiros, as pessoas com quem eu caminho, eles têm um estilo de vida que condiz com o que eles falam. Então, nós precisamos, enquanto profissionais, termos essa responsabilidade. Falarmos, mas também aplicarmos. Não somos perfeitas e não vamos ser, porque onde tem pessoas tem limitações, né, Cláudia? O único perfeito eu falo que não está entre nós. Não tá. Porém, nós precisamos nos esforçar, né? E eu penso que é importante nós caminharmos com pessoas com o mesmo propósito. E a Cláudia é uma pessoa que eu tenho a honra de caminhar com ela. E a gente está alinhada realmente em relação a várias questões, em relação ao propósito. E eu sempre falo para meus pacientes, nas palestras onde eu vou, nos programas que eu trabalho, da importância de nós olharmos para a saúde integral. E eu sempre pergunto, Cláudia, como é que está a saúde, a disposição? E sempre quando o paciente traz, nossa, a disposição não está muito boa, não. Eu procuro sempre investigar, como é que está o seu sono? Conta para mim, como é que está a qualidade do seu sono? Está tendo uma noite de sono reparadora? Como é que está a prática de exercício físico, a hidratação? Como está a alimentação? Está comendo demais, está comendo de menos. E por que eu trago esses marcadores, queridos? Porque esses marcadores são os marcadores de saúde mental. Então, para você que não sabe, né, eu sempre trago essas contribuições nas palestras onde eu vou. Esses são sinais e sintomas, né, Cláudia? Sim. E eu procuro sempre também perguntar, como é que está seu humor? Tá muito acelerado, está muito ansioso, muito ansiosa. Então, a Cláudia vai falar um pouquinho desse fator alimentação hoje para nós, também quando o assunto é saúde mental, e como a gente tem que fazer para cuidar. Fale um pouquinho, Cláudia, dos pacientes que chegam com alterações em relação à alimentação. É muito comum as pessoas falarem, olha, eu estou comendo compulsivamente, né? Eu estou comendo além do que eu preciso. Fala um pouquinho da sua experiência nesses mais de 14 anos na nutrição. Bom, gente, hoje, de 10 pacientes que eu atendo, 9 vêm assim com muita ansiedade. E não é só adulto não, tá? Adolescente, criança, idoso, né? Às vezes também tem esse problema. Quando eu começo a fazer minha anamnese, eu falo que a minha primeira consulta, eu levo 2 horas, 2 horas e meia com uma pessoa. Porque eu preciso conhecer essa pessoa que está vindo para mim, né? Eu preciso saber as deficiências que ela tem. Então, às vezes chega assim, eu estou muito ansiosa, eu como muito doce, eu não consigo dormir. Mas, gente, como é que está o seu intestino? Como é que está a sua qualidade de vida? Como é que está esse sono, né? O que você faz para te deixar feliz?
né? Então, hoje, a gente sabe que o nosso intestino, nos estudos, eles dizem ser o nosso segundo cérebro, se ele não for o primeiro. Porque se ele não funcionar, não funciona nada, né? Uma pessoa que chega com depressão para mim, ou ansiedade, eu tenho que tratar primeiro o intestino dessa pessoa. E, normalmente, o intestino dessa pessoa não funciona. Eu pergunto assim, fulana, como é o seu intestino? Você faz cocô todos os dias? Ah, eu fico uma semana sem fazer cocô. Eu fico 10 dias sem fazer cocô. Gente, não é normal. A gente precisa fazer cocô todos os dias. Se pular um dia, ok. Mas como é que como é que esse intestino está, né? Como é que vai aliviar esses outros sintomas se esse intestino está todo inflamado, né? Então, é bem importante a gente ter um olhar clínico para esse intestino. Tem gente que acha super normal, tipo, desde criança eu fui assim. Só que não, né? Não é normal, gente. Não é normal, tá? Sim, Cláudia, e essa questão que você traz é uma questão tão importante, as pessoas não entendem, não é que não entendem, elas não têm essa informação, Exatamente. Queridos. Então, você que de repente nunca atentou para essa questão, de repente tem uma dificuldade de se hidratar, precisa buscar um especialista, né, Cláudia, para poder realmente buscar ajuda mesmo. E assim, as pessoas complicam quando o assunto é buscar especialistas. Eu não preciso, psicólogo, nutricionista, é coisa de... É frescura, né? É frescura. Eu já sei o que tem que fazer. E eu não estou dizendo que você não saiba, mas eu penso que assim, nós temos que lançar mão de mais. Conhecimento nunca é demais, queridos. Tem uma referência que fala que conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento traz liberdade, traz libertação para nós, no sentido de podermos, traz assim, quando nós apropriamos de quem nós somos e também lançamos mãos de outras ferramentas, como a gente cresce, né? Sim. E que bom que a gente tem muitas ferramentas hoje, né? E aqui, o programa hoje é uma ferramenta de levar sementes, de conhecimentos, sementes com informações de qualidade para você. E nós entendemos que todo dia nós estamos aprendendo. E que bom, né, Cláudia? Que nós temos essa oportunidade de aprender todos os dias. Né? No primeiro episódio, você trouxe a questão de, quando você falou, citou brevemente essa questão do intestino, você trouxe também um termo falando de alguns você usou um termo, né, para falar de questões que precisam ser utilizadas para produzir realmente as bactérias boas, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho melhor sobre isso. Então, assim, gente, lembra que no outro programa a gente falou um pouco da serotonina, dos alimentos. 70% da nossa serotonina a gente forma no intestino, né? Então, o intestino ele tem que estar reguladinho, tanto para essa parte de humor, para o sono. A alimentação influencia completamente, né? Se eu tenho uma inflamação, uma alimentação inflamada, né, que eu como só embutido, que eu não como fruta, que eu não como verdura, que eu não como legumes, o meu intestino vai responder ao que você manda para ele, né? O nosso corpo vai responder ao que você entrega para ele. Então, essa parte de intestino é bem importante você tomar um probiótico, a gente precisa tomar água, né? Porque se não toma água, o cocô não sai. Né? Você pode dar alguns exemplos de probióticos, por favor, Cláudia? Eu gosto muito, hoje tem vários probióticos, né, pra gente estar utilizando. Tem os de 25B, que cada cepa, ela é importante, né, para cada parte, tipo, para ansiedade, para obesidade, para doenças em geral. Então, hoje a gente tem cepas específicas para tudo, né? Então, um probiótico e um pré-biótico é bem importante. O pré-biótico a gente consegue consumir pela alimentação, né? Tipo nas folhas, escarola, que tem bastante inulina, que é extremamente importante para o intestino, e ela já vai ajudar lá, né? Então, hoje a gente tem vários tipos, mas a gente tem
tipos específicos para a pessoa. Sim, né? E aí entraria na suplementação, né, Cláudia? Exatamente. Então, eu não posso falar aqui para você, esse daqui é legal, mas eu não sei como é que você está. Sim. E Né? quando a Cláudia traz essa questão, né, de como ela trabalha com os pacientes, essa questão de uma boa anamnese, para entender o ser humano realmente, que nós somos únicos, né, Cláudia? Sim. Para poder fazer essa avaliação, essa boa avaliação, essa avaliação mais precisa, e entender, olhar para a saúde integral, pedindo os exames. O que a gente percebe na nossa prática hoje, né, Cláudia? Muitas pessoas, como nós conversamos no episódio 1, que chegam muitas vezes com sintomas ansiosos e depressivos, muitas vezes, e estão com os exames realmente alterados. Vitamina B12 baixa, ferritina baixa. Tem pessoas, já acompanhei mulheres, queridos, realmente com histórico de anemia, hipotireoidismo baixo, a pessoa estava realmente com sintomas depressivos, foi realmente procurar um endócrino, procurar uma nutricionista e ajustar a alimentação, às vezes entrar com uma medicação para tireoide, sim, para tratar esse hipotireoidismo, e ela melhorou o cabelo, melhorou a queda de cabelo, melhorou a unha, a disposição, o humor. Então, nem tudo, né? É importante nós fazermos essa avaliação, esse diagnóstico diferencial, e em muitos casos, né, fazer a suplementação, né? A Cláudia, ela é especialista também em fitoterapia. Sim. Né? Explica um pouquinho o que essa especialidade te dá realmente como aval para fazer, Cláudia. Eu gosto muito de trabalhar com as plantas, né? Então, por exemplo, omeprazol. Né? Omeprazol, às vezes, a pessoa vai ao médico com 40 anos, com 80, ele está tomando omeprazol ainda, né? Porque o médico pediu para eu tomar omeprazol. Gente, omeprazol hoje, todos os óis, tá? A classe dos óis, eles causam demência, eles desequilibram toda a sua flora intestinal, você perde vitamina B12, tanto que os idosinhos, às vezes, chegam para mim com B12 lá embaixo. Quanto seria o ideal de vitamina B12? Está entre 600 e 800. Quanto seria o ideal de vitamina D? 50, 60. Quanto seria o ideal de ferro? 100. Ferritina? 100. Entendeu? Então, tem alguns valores de referência que eles são extremamente importantes para toda essa parte também, principalmente ansiedade, para um todo, né? Por exemplo, a B12 baixa, ela vai te dar uma indisposição danada, aquela coisa que parece que você está carregando o mundo peso, nas costas, né? Carregando um peso. Além de memória ficar ruim, né? Então, é muito importante essas vitaminas. Toda vez que chega um paciente para mim, essas são as principais vitaminas que eu costumo pedir. É B12, vitamina D, o zinco, que está muito ligado à imunidade também, né? O magnésio também. Magnésio, toda a parte de contração muscular. Então, tem aquelas pessoas lá que chegam na minha sala e ficam lá balançando perninha, ou tipo mão, Sim. assim, né? Então, o magnésio ajuda bastante nessa parte de contração muscular, quando o olhinho pisca, para o sono, relaxamento, né? Então, é bem importante. Então, eu vou solicitar um exame, dependendo de como está a referência desse exame, como está o parâmetro desse exame, é lógico que eu vou suplementar, sim. E é muito importante, gente. E assim, queridos, o que nós observamos hoje, né, Cláudia? Por mais que a gente procure ter uma alimentação saudável, comer comida de verdade, hoje tem várias questões que também interferem nesse processo, né? Então, a suplementação, muitas vezes, ela é necessária. Sim. Mesmo a gente se esforçando para comer comida de verdade, não é Às isso? Às vezes a gente não consegue dar conta só pela alimentação. Por exemplo, para tireoide, se você comer 2 unidades de castanha do Pará por dia, ela já tem o selênio que você precisa no dia para dar suporte para essa tireoide. Mas tem gente que não come, tem gente que não sabe dessa informação e chega lá com o selênio lá embaixo. Aí você tem que suplementar. Entendeu? Então, é aquela coisa que eu falei, faça do alimento seu remédio seu alimento. Né? Então, a gente precisa ter essa gama de coisas na nossa alimentação, mas muitas vezes falta a pessoa saber disso. Falta conhecimento. Né? Falta conhecimento, né? E eu costumo dizer que, assim, eu sempre trabalho com os meus pacientes, com as famílias que eu acompanho, é importante de nós nos incluirmos na agenda e de olharmos para as prioridades. Sim. E eu penso que, assim, não dá para nós precisamos nos incluir na nossa agenda
E a saúde tem que ser prioridade. Porque se tem. nós não tivermos saúde, a gente não faz nada. Não faz. Não é? Não Eu sempre faz. costumo dizer para os pacientes, né, aquela referência bíblica, inclusive. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E muitas vezes, especialmente as mulheres, não que os homens não façam isso também, né? Mas nós temos essa tendência a colocar todo mundo na agenda e não se colocar na agenda. Sim. Então, essa questão do autocuidado, de poder se conhecer, de poder também entender, né, a questão da, não, tá, isso eu consigo ser mais desafiador para mim, mas como quem pode me ajudar com essa questão, né? Sim. Procurar profissionais, não caminhar sozinho, né? Sim. E poder realmente recorrer a uma rede de apoio de profissionais e também de não profissionais, né? Em casa, pedir ajuda realmente para, olha, gente, estou com uma questão de saúde, eu preciso rever o meu estilo de vida, né? Nós, ou a família, né? Nós precisamos rever, alinhar algumas questões em relação à alimentação. Pequenos passos, né, Cláudia? Eu costumo dizer que, assim, as pessoas muitas vezes quando se deparam com uma questão de saúde, por exemplo, alguma questão de saúde, de repente um diabetes, uma questão, uma alteração na tireoide, acaba ficando preocupada, mas assim, procurar partilhar com a família e pedir ajuda mesmo, né? Sim. Olha, eu vou ter que mudar alguns hábitos. E assim, quando a gente fala em mudança, todo mundo fica em alerta. Né? Mas poder acolher e se organizando também, mas pedir ajuda da família, da rede de apoio, não é? E olhar para as ferramentas que estão disponíveis na mão da pessoa mesmo, não é? Sim, porque mudar é um desafio. Sim. Né? Eu falo, quando eu passo o plano alimentar para a pessoa, ela não vai conseguir fazer 100% daquilo na primeira semana, no primeiro mês. Mas o que eu falo, se você conseguir mudar cada dia um pouquinho, quando você vê, você já mudou um monte de coisas. Sim. E é isso que é importante. Porque eu sempre falo, dieta, gente, é temporária. Reeducação alimentar é para a vida. É pensar em longevidade. Né? É isso plantar que a gente... hoje para colher amanhã. Exatamente. Então, se eu estiver plantando só coisa ruim hoje, lá na frente eu vou colher coisa ruim. Sim. E eu vou ter muito mais problema de saúde. E até compartilhando com vocês, né, a Cláudia, eu e a Cláudia e o Diego, né, que é o responsável pela Academia Evolt, que é educador físico, nós temos um projeto, né? O Diego tem um projeto na Evolt, eu e a Cláudia somos parceiras nesse projeto. Sim. E nós temos acompanhado algumas turmas, né, alguns alunos da academia que têm participado chamam de desafio de 20 dias, e essas pessoas realmente têm se desafiado a se incluírem na agenda e a olharem para o estilo de vida delas. E eu sempre coloco para elas, né, Cláudia, assim como você também, o foco, queridos, é ter saúde. Quando a gente busca uma atividade física, busca um nutricionista, busca um profissional da psicologia, o primeiro foco, queridos, tem que ser saúde. Sim. A questão da autoestima, claro que vai melhorar, quando a gente, de repente, está mais saudável, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição. E a questão de eliminar medida, a mudança, ela é um processo. E como nós temos acompanhado pessoas, né, grupos realmente, e o trabalho no grupo, como tem sido desafiador, um diferencial. Eles têm tido muitos desafios, mas também muitos resultados. E como realmente as pessoas elas têm saído transformadas, né, Cláudia? Sim. E também, né, é a palavra desafio. Então, a gente já sabe que não vai ser fácil. Porque né? mudar não é fácil. Mudar, qualquer coisa que você mude na sua vida, não é fácil. Né? A gente precisa nossa, eu vou mudar isso daqui, mas será que eu vou conseguir? É claro que você vai conseguir se você quiser. Né? Então, você lidar com todas essas pessoas, que cada uma tem um problema, cada uma tem, às vezes, uma compulsão. Eu não gosto daquilo, eu não gosto disso. Um gosto, né? É muito desafiador para a gente. Um jeito também. De funcionar, único, né? Porque Sim. o ser humano é único. Né? Mas quando você vê, gente, no final do processo, que a pessoa pega uma roupa e fala, Cláudia, eu não conseguia vestir essa roupa. Eu não me sentia bem em olhar no espelho. A questão da autoestima. Eu costumo dizer que nesses projetos, por exemplo, né, nesses programas, as pessoas também elas se permitem a se olhar. Não é? Eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é uma chave. E, de fato, ele é uma chave. Porque quando a gente passa a se olhar, entender o que a gente, né, o que me deixa alegre, o que me deixa triste, como eu lido com a raiva, quando eu estou mais ansiosa ou mais ansioso, eu como? Ou eu tenho dificuldade para comer? Entender como você funciona não é pouco importante, é muito importante. E como você cuida de você.
Porque eu tenho trabalhado muito essa questão do posicionamento, né, Cláudia? O primeiro passo, como a gente tem trabalhado, assim, nós estamos conversando aqui, é o mais desafiador. Sim. Mas é o principal, porque a mudança, a minha mudança não está na mão da Cláudia, a mudança da Cláudia não está nas minhas mãos. Depende dele, da pessoa. O grupo, o profissional que está te acompanhando, né, ou os profissionais que estão te acompanhando, vão te encorajar durante o processo, vão te orientar durante o processo. Mas o passo é meu e seu, sim, não é? Sim. E vão ter dias e dias, não é? E eu costumo dizer como as pessoas precisam realmente colocar em prática a autocompaixão, Cláudia, sim, não é? Nós precisamos colocar em prática a autocompaixão todos os dias, porque é muito fácil a gente, de repente, acolher, encorajar um amigo, encorajar uma amiga ou alguém da sua família que você ama, mas quando a questão é com você, aí o assunto é outro, né? Então, seja a primeira pessoa que te encoraje. Então, fale para você o que você falaria para uma amiga, para um amigo, para alguém que você ama. Falhou? Errou? Siga, se acolha, se perdoe e siga. Sim. Eu sempre falo nas minhas consultas, né, também, o que você faz para te deixar feliz no fim de semana ou no dia, né? Tem gente que fala assim, eu não faço nada. De fim de semana eu limpo casa, eu cozinho, cuido do filho, vou na casa da minha mãe, vou na casa da minha sogra. Mas o que te deixa feliz, né? Quais são as coisas? Por que você está se anulando? Por que você vive em função de outra pessoa? E as pessoas precisam entender o que abastece, né? E queridos, essa conversa nós iríamos ficar aqui o dia todo, né, Cláudia? O dia todo. Nós vamos ter que ir encerrando nossa conversa de hoje e entender que, assim, as pessoas precisam entender que elas são prioridades, né? Sim. Exercitar realmente o amor próprio, o autocuidado e olhar para o autoconhecimento como uma ferramenta e lançar mão de ferramentas, né? Sim. Eu quero te agradecer imensamente, minha querida, pela tua presença, né? Realmente foi um tempo muito precioso mesmo estar aqui com você. Eu tenho certeza que essas sementes, né, essas informações foram preciosas e vão ajudar muitas pessoas para que eles possam se incluir na agenda e entender que tem muitos recursos disponíveis. Sim. Né? São pequenos passos, mas que fazem a diferença. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, eu espero que todas essas informações que vocês colham assim, guarde bem lá para vocês e comecem a fazer, a praticar isso, tá? Que é bem importante. Obrigada pelo carinho, Paty. Obrigado mesmo. E você que está conosco, né? Se esse programa realmente ele fez sentido para você, eu tenho certeza que fez. Compartilhe, curta, encaminhe para os seus familiares e amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Qualquer dúvida que você tiver, pode nos encaminhar no direct. Queridos, nós fomos criados com um propósito, com uma missão. E não tem como nós vivemos o nosso propósito se nós não cuidarmos da nossa saúde. Então, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, sim, olharmos e cuidarmos da nossa saúde. Eu sempre falo que Deus não faz o que nós podemos fazer. E que você possa também lançar mão de todos os recursos, da alimentação saudável, buscar profissionais da nutricionista, como a Cláudia, por exemplo, buscar exercício físico, mas também regar a fé. A fé também é uma ferramenta importante. Eu costumo dizer que aqui na igreja, né, nós temos algumas ferramentas também, além das reuniões que acontecem, também tem o aconselhamento pastoral, tem também grupos, né, para todas as faixas etárias. Não caminhe sozinho, pessoas precisam de pessoas, então não fique sozinho. E quero também agradecer, né, a parceria com a Alecrim. Eu vou deixar também o @ da Alecrim aqui para vocês, A Alecrim, na realidade, é uma parceira querida, que também trabalha com Alecrim Gastronomia, trabalha com alimentação saudável, funcional, 0 glúten. O @ é Alecrim Cuisine. Até o próximo programa, queridos.